Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que dia lindo, igreja. Deus abençoe, irmão. Obrigada. Que bênção. Quero louvar a Deus pela vida dos jovens, da nossa Jubrac, Minebrac, Adobrac, as nossas crianças. Deus seja louvado. Fizeram com tanto carinho, igreja. Graças a Deus por isso, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus abençoe imensamente. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Deixa aí aberto. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Do Lucas, capítulo 24. Graças a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Igreja, hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de graça, hoje é um dia de vitória, hoje é um dia de misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Graças a Deus. Antes de ler esses versículos, eu quero comentar algo aqui com vocês. Hoje é domingo de Páscoa. E nós comemoramos a Páscoa. Foi realizada uma pesquisa nas ruas de uma cidade. E aí perguntaram para as pessoas qual que era o símbolo da Páscoa. O que eles achavam que era o símbolo da Páscoa? E aí a pessoa que estava fazendo essa entrevista chegava em jovens, crianças, adultos, adolescentes e perguntava: para você, qual que é o símbolo da Páscoa? Para a vergonha da humanidade caída, o coelho venceu. O coelho que bota ovo de chocolate é o símbolo da Páscoa. Igreja, nós sabemos que coelho não bota ovo, muito menos de Páscoa, de chocolate. Mas ele foi eleito o símbolo da Páscoa. Isso é grave, principalmente para nós enquanto cristãos, porque nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho, porque nós precisamos ministrar na vida dos nossos filhos o verdadeiro evangelho. E nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade de propagar o evangelho. Não tem problema nenhum você comer chocolate na Páscoa, no Natal, no Ano Novo, no dia que você quiser, não tem problema nenhum. Mas o coelho, o chocolate e o ovo colorido não é o símbolo da Páscoa. Não pode ser. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque o problema é associar e às vezes até substituir aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, por uma sociedade capitalista e cheia de culturas pagãs. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, para que nós venhamos entender de verdade o sentido da Páscoa, para que nós venhamos ter um resgate sobre a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Lucas, capítulo 1, está escrito assim na palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se que ele disse quando eu ainda estava com vocês na Galileia: é necessário
pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas elas não acreditaram nas mulheres, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho, e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amém. Os irmãos podem sentar no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos o que aconteceu naquele dia. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós sabemos que naquele dia o Senhor, Ele morreu por nós ali no madeiro, e Ele ressuscitou. E a Bíblia traz para nós no Antigo Testamento e traz referência também no Novo Testamento. Nós encontramos essa passagem da ressurreição de Jesus Cristo em Marcos e em Mateus. Nós encontramos também em Atos dos Apóstolos, em Romanos, em Coríntios. Nós encontramos o Messias no livro de Isaías e em vários outros textos bíblicos. Nós encontramos também Êxodo. Então nós vimos ali que o Senhor Jesus, Ele veio, morreu por nós e ressuscitou. Então o sentido da Páscoa, igreja, eu vou falar e vocês vão cansar de me ouvir nessa noite. Não é o coelhinho, não é o ovo colorido de chocolate. Então, quando nós olhamos ali no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 21, a Bíblia traz para nós as orientações do Antigo Testamento, aonde a Páscoa significa passagem. É uma celebração de libertação que nós alcançamos. Lembra quando o povo hebreu estava no Egito, na escravidão? Quando Deus chamou seu servo Moisés e determinou que ele fosse ao Egito e fosse instrumento do Senhor para a libertação do povo naquele lugar. Lembra das 10 pragas que o Senhor lançou sobre o Egito? A 10ª praga foi a morte dos primogênitos de toda aquela região. Então, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós vemos que ali naquele momento instituiu-se a Páscoa. Quando o Senhor determinou que o anjo da morte passasse à meia-noite em todas as casas e que o primogênito daquela terra fosse morto, mas deu uma ordem ao povo de Deus que sacrificasse um cordeiro perfeito e que pegasse o sangue e passasse no batente das portas, no umbral das portas, nos portais das portas, como você quiser chamar, depende da tradução da Bíblia. E ali, quando o anjo da morte passasse, quando o Senhor ferisse aquela cidade com a morte dos primogênitos, as casas que estavam seladas com o sangue do cordeiro, não haveria morte. Ali foi instituída a Páscoa com o sangue do cordeiro naquele lugar. E quando aconteceu toda essa morte ali no Egito, aquele povo passou, eles saíram da terra do Egito e foram em direção à terra prometida. Então, isso é a tradição judaica. Foi aí que foi instituída a Páscoa. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus foi o Cordeiro Pascual. Então, o que lá no Egito simbolizou para aquele povo hebreu a libertação, a oportunidade de alcançar a salvação, de sair da escravidão, mas aquele povo judeu que não recebeu o Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido, essa tradição eles continuaram fazendo e fazem até hoje. Eles comem a carne do animal com ervas amargas e pão sem fermento. E a festa deles dura em torno de 7 dias. É o primeiro mês do ano deles. Isso foi a instituição da Páscoa. E no Novo Testamento tem o mesmo significado. Libertação. Só que
não é o sangue de um animal cordeiro. Jesus foi o cordeiro pascual. Jesus foi o enviado do Senhor para que morresse por nós. E o sangue dele não foi passado no batente das nossas portas, mas foi derramado no madeiro, na cruz. Por mim e por você. Esse é o sentido, o verdadeiro sentido da Páscoa. É isso que significa essa morte e ressurreição de Jesus Cristo, para que nós tivéssemos acesso à salvação, para que nós fôssemos hoje libertos do pecado, da culpa, para que nós pudéssemos ser curados de tudo aquilo negativo do mundo sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos ser libertos de todas as situações. E é necessário que cada um de nós tenhamos consciência disso. E eu sei que tem gente aqui que vai falar, pastor, eu já sei disso. Você sabe, mas você prega sobre isso? Quando alguém fala para você sobre Páscoa, sobre ovos de Páscoa, sobre chocolate, você fala, pode comer o seu chocolate, mas tenha ciência que o sentido verdadeiro da Páscoa não é o chocolate. Hoje eu dei uma volta nas redes sociais. E eu estava olhando redes sociais de cristãos. E eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas eu estava olhando se nós tomamos posicionamento de colocar lá que Jesus ressuscitou. Porque ele ressuscitou por mim e por você. Foi um favor imerecido. Ele morreu e ressuscitou por nós no dia de hoje. E aí quando você quer ver essa passagem completa, você vai em Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 21. E você vê lá a libertação da escravidão do povo do Egito, povo hebreu no Egito. Então hoje, domingo, é um dia de gratidão. É um dia de agradecer. Aliás, hoje aqui para nós, é um dia de gratidão. Domingo é um dia de agradecermos ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós. É um dia que nós temos que lembrar, é um memorial de vitória, é um memorial de esperança, é um memorial de libertação que nós recebemos, é a vitória de Deus por nós. Na sexta-feira, nós estávamos aqui no culto, sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, sexta-feira é um dia de reflexão. É um dia onde nós vamos pensar que Jesus sofreu, passou por todo aquele martírio, foi pregado no madeiro. Graças a Deus, esse ano nós tivemos a encenação. Graças a Deus, nós temos visto nas igrejas várias encenações. Graças a Deus, nós temos visto entre os cristãos reconhecimento do verdadeiro sentido, porque foi na sexta-feira que o Senhor Jesus morreu. Mas a palavra diz, ele não foi morto, ele se entregou. Lá em João capítulo 10, versículo 18, ele diz assim, sobre a vida. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho, pois, para dar, poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai, e foi o dia da vitória sobre a morte e o pecado. Jesus se entregou. E eu acho isso lindo. Então nós precisamos olhar para a Páscoa, nós precisamos olhar para o sacrifício de Jesus com um olhar de gratidão, mas com aquele olhar assim de ver a beleza do amor de Jesus por cada um de nós, apesar de não merecermos. O sábado é um dia de silêncio, é um dia de reflexão, e o domingo é o dia da glória de Deus. O domingo é o dia do mover de Deus. E hoje nós podemos celebrar essa vitória. Esse é o sentido verdadeiro da Páscoa. E aí você pergunta para mim, mas e o coelho? E o ovo? E o chocolate? É interessante, igreja, falar sobre isso, porque às vezes a gente cobra das pessoas, mas muita gente não tem conhecimento, não sabe o sentido real. Existem várias histórias, mitos, informações de diferentes culturas e períodos sobre essa questão da origem dos ovos, da origem do coelho e da origem do chocolate. Só que nenhuma é exatamente a história exata. Nós temos várias histórias
variando com as culturas e os povos que tem por ali. Por exemplo, os ovos. Nós temos aqui a questão dos ovos escondidos no jardim. Os pais colorem os ovos, esconde nos jardins e coloca as crianças para procurar os ovos de Páscoa escondido que o coelhinho botou. Isso é uma cultura dos Estados Unidos. Só que essas culturas de outros países, elas vêm com muita força para o Brasil. Tem outros países que não recebem essas culturas com tanta força como o povo brasileiro. Então, foi daí que surgiu esses ovos escondidos no jardim para as crianças procurarem. Aí tem também ovos da Páscoa. Olha o sentido da palavra, ovos da Páscoa. As galinhas botavam o ovo no período da Páscoa. E naquela época, eles não comiam nem o ovo e nem a carne. Então, aqueles ovos que eram botados naquele período eram separados. Eram os ovos da Páscoa, que foram colocados no período da Páscoa. Tem mais. Então, assim, o sentido do ovo era uma vida dentro de uma casca. O ovo simboliza nas culturas europeias vida, renascimento, uma vida dentro da casca. O coelho que não bota ovo, ele é um mamífero. Então, a fêmea, ela pare filhotes, de 2 a 7 filhotes. O período de gestação é de 30 dias. Então, eles se reproduzem muito rápido. E a partir do momento que ela tem filhote, ela já pode engravidar de novo. E ela entra no cio de 10 em 10 dias. Então, a coelha, ela é símbolo de fertilidade. Ela é símbolo de vida. E ela é símbolo de renascimento nas culturas. O chocolate é uma bebida afrodisíaca, que significa vida, renascimento, fertilidade. E aí eles associaram isso com a Páscoa. Por quê? Porque Jesus é ressurreição e vida. E aí eles pegaram todas essas culturas, misturaram e transformaram numa. E aí a gente tem esse monte de coisa e a gente não sabe qual que é o significado real da Páscoa. Não é porque uma coisa significa aquilo que ela faz parte. É como se eles, naquela época, pegassem as questões, a parte religiosa, e para chamar a atenção daquele povo que tinha aquela cultura dos ovos de Páscoa, do chocolate e do coelho, e trouxessem para que tivesse influência religiosa sobre aquelas pessoas. Vou trazer um exemplo prático. É como se a igreja pegasse um evento do mundo e trouxesse para dentro da igreja para chamar a atenção das pessoas do mundo para dentro da igreja. Entende? Tipo arraiá gospel, carnaval gospel, esse tipo de situações. Então, naquela época, pegou-se esses símbolos que eram todos de origem pagã, ou seja, não era de origem dos judeus, não era da parte religiosa. E trouxeram todo e montou tudo ali na Páscoa, como se fizesse parte da Páscoa do cristianismo. E a gente precisa ter isso muito bem definido. A coelha, ela era símbolo de uma deusa da Alemanha, que era a deusa da fertilidade. Então, quando nós vamos pesquisar na internet, nós vamos ver várias histórias. Vocês vão ver várias histórias. E aí a gente vai pontuando e observando essa mesclagem toda que foi feita acerca de um único símbolo, que é Jesus, que é morte, que é ressurreição, que é oportunidade de salvação, e foi aglomerado todas essas coisas, dando o sentido da Páscoa. E às vezes nós não temos conhecimento sobre isso, e é necessário que a gente procure ter essas informações. Só que no século XVIII,
acerca dos ovos coloridos, que eram ovos mesmo de galinha, que eram cozidos, eles eram coloridos e trocados como presentes. Mas no século XVIII, as confeiteiras francesas tiveram a ideia de fazer chocolates em formato de ovos, rechear de chocolate e oferecer como presente. E aí deu certo e associou-se à Páscoa. E hoje nós temos os famosos ovos de Páscoa de chocolate que o coelhinho traz, no lugar do verdadeiro sentido da Páscoa. No Antigo Testamento, a palavra Páscoa originou-se do termo hebraico Passach, que significa passagem. Lembra que eu acabei de falar sobre a morte dos primogênitos ali no Egito, da 10ª praga? A passagem do anjo da morte, libertação. E na última ceia, Jesus com seus discípulos, ele partiu o pão, compartilhou o vinho, representando o seu corpo e seu sangue que seria entregue por todos nós. E foi durante a celebração da Páscoa que mais tarde Jesus foi oferecido como sacrifício pelos pecados de todos nós. E aqueles que acreditam na sua palavra, todos aqueles que nem crê, têm a possibilidade de alcançar a salvação. Então, igreja, foi uma breve reflexão que eu quis trazer, que os ovos, que o coelho, que o convívio familiar, todas essas coisas tornaram parte da celebração da Páscoa, só que são só símbolos. São só símbolos que não justificam a ressurreição de Cristo. E não tem registros bíblicos de tudo isso que foi falado e que foi mostrado. A Bíblia não traz para nós como referência. O verdadeiro sentido da Páscoa está na fé em Jesus Cristo. Está na crença ao Senhor que trouxe redenção e vida eterna através da obra que Ele fez por cada um de nós na cruz. Então, a nossa reflexão essa noite é exatamente sobre isso. É entender de fato o verdadeiro sentido. Todas as vezes que nós falarmos sobre Páscoa, que a nossa mente nos leve no sacrifício de Jesus e na possibilidade de alcançar a salvação. Eu comi chocolate hoje, igreja. Eu comi chocolate hoje, eu ganho chocolate. Só que a gente não pode substituir aquilo que é sagrado por aquilo que satisfaz uma sociedade capitalista. E quando eu estava refletindo nessa palavra, eu fiquei pensando que nós precisamos, enquanto servos de Deus, enquanto pais, orientar nossos filhos sobre as verdades. Porque não é só coelhinho da Páscoa que bota ovo. Nós temos aí também as lendas, nós temos também o folclore, nós temos aí a cultura do Papai Noel. O bom velhinho gordo que vem do Polo Norte, no trenó com as suas renas, com um saco vermelho cheio de brinquedo, distribuindo para as crianças boazinhas. Nós temos fadas do dente que pega o dentinho e coloca dinheiro. Nós temos duendes. Então, assim, que tipo de mentalidade nós estamos criando nas nossas crianças que acreditam nessas coisas? Eles vão crescer como se eles estivessem num conto de fada. E aí, quando eles tiverem o contato com a realidade, tudo isso for desconstruído, porque nós mesmos, muitas vezes, construímos isso nas crianças, e isso for desconstruído, como é que vai ficar a mente dessas crianças que nós mesmos provocamos isso neles? Principalmente nós cristãos, nós temos responsabilidade com isso. Nós seremos cobrados por aquilo que nós ensinamos pelos nossos filhos. Eu não estou aqui dizendo para você que você não pode ter uma data comemorativa. Eu não estou aqui dizendo para você que você não pode celebrar. Eu estou dizendo que nós devemos mostrar o verdadeiro sentido. Desde pequeno. Eu vou preservar a infância. Você está destruindo a mente da sua criança. Porque ela vai topar com a realidade. Então nós precisamos
ter ciência daquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, principalmente o cristão. Principalmente o cristão. Porque quando eu vi na pesquisa que o coelhinho tinha ganhado de Jesus, eu falei, o Senhor Jesus, ele precisa voltar logo. Nós precisamos fazer alguma coisa, igreja. A irmã Jéssica estava falando aqui que na sala de aula ela ainda pode pregar o evangelho. As crianças, as pessoas estão sedentas por Jesus. Elas precisam conhecer a verdade de Jesus. Mas como conhecer se não tem quem prega? Se a gente não tem coragem de dizer para as pessoas o que realmente é? Eu preciso dizer para mim e para você que nós fomos levantados pelo Senhor para que o reino avance. Nós não podemos não ter coragem de falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade. Nos posicionar, porque por enquanto nós temos livre acesso à palavra. Aquele povo, quando Jesus se entregou no madeiro e morreu na sexta-feira, eles não sabiam que no domingo eles teriam a alegria da ressurreição de Jesus. Nós temos a Bíblia completa. Nós sabemos o começo, o meio e o fim. Nós somos uma geração de cristãos privilegiados. Jesus deu sinais a eles. Jesus falou para eles que ressuscitaria, mas eles não acreditavam, porque eles não tinham visto. Mas nós sabemos, quando nós lemos Lucas 24, falando da morte dele nos capítulos anteriores, nós já sabemos que ele vai ressuscitar no domingo. Quando nós lemos na sexta, quando nós vivemos sexta-feira, hoje Jesus morreu por mim. Mas nós temos a ciência. Depois de amanhã, ele vai ressuscitar. Mas o povo naquela época não tinha. Eu preciso dizer para nós nessa noite, as pessoas têm sede de Jesus. E nós fomos levantados para falar do amor de Jesus Cristo para essas pessoas. Exerça o seu ministério. Pregar a palavra não é só dentro da igreja, aqui dentro, em cima do altar, não. Nós precisamos no serviço, na escola, falar da Bíblia, falar do amor de Jesus. Quando estiver conversando, as pessoas precisam ter ciência de quem é o Senhor. Não foi o coelho o símbolo da Páscoa. O símbolo da Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. Não deixe a sua criança enganada. Não deixe o mundo colocar na cabeça da sua criança que o coelhinho da Páscoa que trazes para mim, 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Não foi o coelho. O coelho não te leva para as regiões celestiais. O coelho é um animal. No meu pensamento em casa, quando eu vi a pesquisa, eu fiquei imaginando, né? Conjecturando. Jesus olhando para a terra e pensando. O coelho. Símbolo da Páscoa. Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, é de doer o coração, igreja. É de chorar. Que o Espírito Santo do Senhor nos toque de verdade em todos os momentos. E que nós venhamos nos posicionar como verdadeiros cristãos. Que nós venhamos viver o melhor dessa terra, mas com a ciência de que teve um preço pago por tudo aquilo que nós temos, pelo que nós comemos, pelo que nós vestimos e pela possibilidade da salvação. Que nós venhamos entender que o Senhor Jesus é Senhor. E todo o sacrifício que Ele passou por nós. Que você pega essa palavra, leva no seu coração, reflete ela assim na sua mente e não deixa ela guardada para você não, viu, jovens? Vocês precisam saber o verdadeiro sentido da Páscoa. As crianças, amém, igreja? Vou te convidar para orar. Nós vamos orar agora pelo propósito de casamentos. Nós vamos encerrar hoje. Nós começamos na segunda-feira. Nós estamos orando em prol dos casamentos essa semana. Eu vou pedir para você que está com seu esposo, com a sua esposa, fique aí do lado, gruda na mão aí, igreja. Gruda na mão. Porque é 2 em 1. Gruda na mão aí no nome de Jesus e nós vamos orar pelos casamentos. Amém? Vamos orar então. Amém, Deus querido e amado. Nós vamos orar.
Senhor Deus querido e amado, Senhor de todos os exércitos, nós apresentamos ao Senhor Deus a vida dos casais. Pai, nós colocamos os casamentos nas tuas mãos, Deus querido, soberano. Hoje nós estamos encerrando esse propósito de oração nessa semana, clamando ao Senhor, Deus, a tua misericórdia, Pai, a providência do Senhor sobre esses casais. Pai, que o Senhor vai repreendendo e cancelando, Deus, em nome de Jesus, toda contenda, toda discórdia, desavença, desentendimento, Pai. Toda investida do inimigo, Pai, sobre os casais, sobre os relacionamentos. Meu Deus, que o mover e o poder do Senhor venha sobre a vida de cada. Meu Deus, aqueles que não estão ainda, Pai, com os cônjuges escolhidos pelo Senhor, meu Deus, vai abençoando, Pai, e vai cancelando todo o prato de Satanás, toda a influência. Deus querido e amado, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos cada vida nas tuas mãos e chamamos a tua presença, porque cremos no teu poder e no teu mover, Pai. Nós colocamos esses casamentos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor venha blindar, Pai, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Permaneça de pé, igreja, nós vamos orar mais. Nós vamos orar mais, nós vamos chamar a presença do Senhor. E eu quero chamar os obreiros e quero falar para os obreiros: você tem liberdade. Se o Espírito Santo de Deus te direcionar a orar por alguém, você tem liberdade de aproximar dessa pessoa e orar no nome do Senhor Jesus, conforme a vontade dele nessa hora. Você fecha os teus olhos e chama a presença do Senhor sobre a sua vida e fale com o Senhor nesse momento. Nesse dia, agradeça ao Senhor pelo sacrifício imerecido, por tudo aquilo que Ele fez por nós, e que a misericórdia do Senhor nos acompanhe. Se você tiver alguma situação, alguma causa na sua casa, apresente ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus Cristo, amém? Soberano Senhor de todos os exércitos, Pai, nós colocamos nas mãos do Senhor, Deus, todas as vidas que estão aqui nessa noite. Soberano, vai usando os teus servos, vai usando, meu Deus, os teus obreiros, os teus vasos, meu Deus, conforme a tua vontade. Meu Deus, que a unção do Senhor venha sobre cada um de nós, Deus, e que o Senhor venha usá-los grandemente, conforme querer a vontade do Senhor, Deus. Vai, Espírito Santo de Deus, trabalhando no meio do teu povo. Vai cancelando, Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus. Soberano e Senhor de todos os exércitos, Pai. Faz, Senhor Jesus, o teu mover. Faz, Senhor Jesus, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Toca, Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor tiver que tocar, Deus. Move, Senhor, aonde o Senhor tiver que mover. Espírito Santo de Deus, nós chamamos a tua presença, Pai. Apresentamos ao Senhor lares, apresentamos ao Senhor corações, apresentamos ao Senhor, Deus querido, situações que só o Senhor, Deus, pode, meu Deus, entrar com providência. Ah, Senhor Jesus, vai manifestando o poder do Senhor sobre a vida dos teus. Meu Deus, vai tocando aonde o Senhor precisar tocar, vai promovendo cura, vai promovendo renovo, vai promovendo restauração, Espírito Santo de Deus, e vai cancelando, Deus, toda e qualquer investida do inimigo, toda seta, meu Deus, do maligno, pelo poder do teu nome, toda palavra de derrota, toda palavra de maldição, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toda e qualquer investida perca as forças e caia por terra, pelo poder do teu santo nome, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, vai fazendo o teu mover, Pai. Vai fazendo o mover do Senhor, Espírito Santo, Deus querido e amado, nós chamamos a tua presença, Pai. Senhor, faz o teu mover sobrenatural sobre a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Vai fazendo o mover do Senhor, Pai, vai alcançando vidas, vai visitando corações que precisam ser tocados nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai fortalecendo os teus vasos e vai usando, meu Deus, os vasos do Senhor, meu Deus, sobre o teu povo, Pai, na tua igreja. Espírito Santo de Deus, vai repreender tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chamamos a tua presença, Senhor. Ah, soberano Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo sacrifício. Nós queremos agradecer ao Senhor pela tua presença, Pai, pelo mover do Senhor, Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai, sobre as nossas vidas. Nós oramos, Deus querido e amado, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor, Pai. Vai alcançando aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai revestindo, vai guardando, vai derramando da unção do Senhor sobre o teu povo, Pai. Nós oramos
Apresentamos, Deus, entregamos nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, aquelas situações que só o Senhor, Deus, só o Senhor pode mover, Pai. Nós oramos e apresentamos ao Senhor nesse momento. Deus, que o Senhor vai tirando a venda dos olhos, Pai. Meu Deus, cancela toda cegueira espiritual e faz o mover sobrenatural do Senhor sobre essas vidas, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te adoramos, Senhor, e exaltamos o teu santo nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós chamamos a presença do Senhor e pedimos: Deus, tira toda a cegueira espiritual. Meu Deus, tira as escamas dos olhos daqueles que não conseguiram ver ainda, Pai. Espírito Santo de Deus, vai cancelando toda manipulação do inimigo nas mentes, Deus querido. Pai, vai limpando os corações nessa hora. Tira, Senhor Jesus, a venda dos olhos dos teus filhos, Pai. Todo laço do inimigo seja repreendido pelo poder do teu santo nome, Deus. Pai, nessa hora nós oramos, apresentamos, Deus, e nos entregamos a Ti, Senhor. Pelo poder do Teu nome grandioso, majestoso e absoluto, Senhor de todos os exércitos. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando, Deus, no profundo e no escondido, Pai. Vai visitando os corações, Deus, e vai trazendo, Senhor, renovo da parte do Senhor. Deus, tira, Senhor, a venda dos olhos, Pai. Limpa, Senhor, as mentes, Deus querido, vai tocando nos corações. Em nome de Jesus, tira toda a incerteza, Pai. Pelo poder do Teu santo nome, Pai. Nós oramos ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu poder, pelo Teu mover e pelo sacrifício imerecido, Pai, que o Senhor fez por nós. Queridos, quando forem orar, orem ao Senhor para que Ele limpe seu coração, para que Deus venha visitar o profundo e o escondido, tirar todas as angústias, as tristezas, as feridas do coração, para que o Senhor venha tirar a venda dos teus olhos, para que você possa enxergar de fato o sobrenatural do Senhor, para que o inimigo não tenha poder de manipular a sua mente através do seu coração. Que o Senhor vai visitando os corações nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo aqui para vocês da parte de Deus. O coração é enganoso. O coração é enganoso. A gente não age pelo coração, a gente age pela razão. A palavra diz que nós teremos que ter um culto racional. A palavra diz que nós temos que ser racionais. Sabe o que isso está dizendo, igreja? Que nós não seguimos as nossas emoções. Porque as nossas emoções podem controlar a nossa mente. Não pode, igreja. A nossa mente tem que ser conduzida pela palavra, pelo mover do Espírito Santo de Deus. Peça que o Senhor tire a venda dos seus olhos, para que você enxergue de fato aquilo que o Senhor quer sobre a sua vida. E que você não seja movido pelas emoções, pelo coração, ou às vezes até pelo seu querer, pela sua vontade. O Senhor está entregando uma resposta nessa noite para você que pediu. Para você que falou, Senhor, eu preciso de uma resposta. O Senhor está dizendo para você agora, nessa noite, não haja no impulso, não haja na sua emoção, vá pela razão. Quando você estiver com a cabeça quente, pare, pense, reflita. Chame a presença do Senhor e deixe o Espírito Santo de Deus tomar a direção da sua vida. Se você não der conta de resolver sozinho, peça ajuda de alguém, mas alguém que seja dirigido e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não vá pela emoção, igreja, vá pela razão, pela palavra do Senhor. A Bíblia tem orientação para todas as coisas. O Senhor está te entregando nessa noite. Você pediu para que o Senhor te desse uma resposta, e eu estou sendo um vaso do Senhor nessa noite para dizer para você: não agir pela emoção. Não agir pelo seu coração, mas pela sua mente. Amém, igreja? Amém, Jesus. Graças a Deus. Então vamos orar para nós ir para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Papai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui diante do Senhor, de estarmos na casa do Senhor. A oportunidade que o Senhor nos deu de louvar o Teu santo nome, de glorificar o Teu santo nome, de aprender mais da palavra do Senhor, Pai, para que não venhamos a ser enganados, para que não venhamos a ser confundidos. Pai, nós queremos pedir que pelo Teu santo nome, Pai,
Que a tua potente mão, a tua poderosa mão esteja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada seja alcançada pelo Senhor, papai. Pai, eu te peço que aqueles que não puderam estar aqui, o Senhor esteja os alcançando também, aonde quer que eles estejam, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quantos creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.